Olá! Sejam muito bem-vindos a este canal. Neste vídeo vou apresentar para vocês alguns dos erros, vamos dizer assim, mais comuns que podem ocorrer durante a comunicação animal intuitiva. Eu sou Kellen Zamuner, comunicadora animal intuitiva e criadora do método TEIA, e através dele eu te ensino como a se comunicar com os animais de forma intuitiva e a entender seus sentimentos. Se você ama os animais assim como eu, então já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro do mundo maravilhoso da comunicação animal intuitiva. Então, vamos lá! Será que realmente existe algo errado a se fazer durante uma comunicação animal intuitiva? É isso que a gente vai descobrir. Eu gosto sempre de dizer para minhas alunas que eu ensino um método simples, prático, que dá um passo a passo, né? Bem efetivo, para que você se inicie na comunicação animal intuitiva. Porém, a partir do momento que você começa a alçar os seus voos solos, né? Ou seja, depois de ter praticado a técnica que você aprende no método TEIA e ter obtido resultados iniciais, ter ganhado confiança, cada um vai aos poucos criando o seu próprio jeitinho de se comunicar. Portanto, eu diria que não existem erros, mas sim alguns pontos que a gente precisa realmente ter atenção se quisermos nos comunicar intuitivamente com os animais, pois eles podem nos levar a um caminho contrário ao amor, ao respeito, à autoconfiança na comunicação e acabar fechando as portas da nossa intuição. Nós sabemos que a comunicação animal intuitiva, ela é um diálogo que acontece entre as consciências de seres de espécies diferentes. Ela envolve o recebimento e o envio de informações através da telepatia e da intuição. Portanto, vai além dos nossos 5 sentidos físicos. É um tipo de comunicação sutil que requer a captação de sinais não verbais, ou seja, de emoções e energia, e requer uma abordagem sensível e aberta. Então, neste vídeo eu vou citar alguns pontos que, se você está começando a se aventurar por esse mundo mágico da comunicação animal, você tem que ficar atento para que tenha o melhor aproveitamento. Então, primeiro, antropomorfismo. O que é isso? É o ato de a gente atribuir emoções, pensamentos e motivações humanas aos animais. Embora seja natural a gente ter empatia pelos animais, projetar características humanas neles pode levar a interpretações errôneas no comportamento e nas suas necessidades. Traduzindo tudo isso, quando a gente se comunica com os animais, nós atuamos como uma espécie de intérprete, vamos dizer assim, captando a mensagem do animal e passando para o tutor. Até aí, tudo bem. O problema pode acontecer quando, devido à falta de conhecimento ou até mesmo à falta de prática, ou então por enxergar o animal de forma muito humanizada, a gente acaba por interpretar a visão do animal de forma humana. Vou exemplificar para você. Então, digamos aí que você tem um animalzinho que toda vez que ele está no colo do tutor, se uma outra pessoa se aproxima, o animal reage negativamente, de forma agressiva ou rosnando. Você, ao se comunicar com o animal, pode interpretar como o animal tendo ciúmes do tutor. E isso está incorreto. Sabe por quê? Porque ciúmes é uma emoção humana. Ela não pertence ao repertório de emoções dos animais. Os animais sentem sim alegria, tristeza, raiva, medo, excitação e tantas outras emoções. Mas no exemplo que eu acabei de citar, provavelmente essa agressividade quando está no colo do tutor, ele pode estar ligado a um sentimento de posse ou de ameaça. Então o animal ele sente que não é o ciúmes, mas é o medo de perder algo que para ele é muito valioso, como no caso o tutor. Tá? Então não é o ciúmes, mas sim um sentimento de medo de perda. Mas, como nós humanos, né, nós temos os ciúmes como algo comum para nós, vamos dizer assim, a gente pode acabar por interpretar dessa forma o que o animal está sentindo, acabando por humanizar o animal. Tá? Então, a gente precisa realmente ter o cuidado com transferir aos animais, vamos dizer assim, as emoções e as motivações que são humanas e não necessariamente animais. Um segundo erro, vamos dizer assim, seria assumir que existe uma linguagem universal.
Assim como nós humanos, né, temos aí as nossas línguas, as nossas culturas diferentes, os animais também têm suas próprias formas de se comunicar. Então, apesar da comunicação animal ser sim uma linguagem universal, porque nós usamos a telepatia como idioma, vamos dizer assim, temos que ter o cuidado em não assumir que todos os animais irão nos compreender da mesma forma. Um animal que está domesticado, né, um cachorrinho, um gato, ele pode muito bem entender quando você diz para ele sobre uma mudança de casa, ou então sobre comprar um novo brinquedo para ele. Agora, já um animal selvagem, ele talvez não saiba o que é uma casa ou o que é um brinquedo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Ok, a linguagem é universal, mas o nível de conhecimento dos animais são diferentes. Eu sei que esse tópico ele requer um conhecimento prévio da comunicação animal, mas o conceito que eu quero passar aqui é o seguinte: é o mesmo do que você dizer para uma criança, né, alguma coisa assim para ela, utilizando termos muito rebuscados, palavras que ainda não fazem parte do vocabulário dela. Provavelmente para ela não vai fazer sentido. Então é a mesma coisa para um animal, pode não ter o efeito desejado, você dizer coisas que não faz parte da vida dele, entendeu? Outro ponto é supervalorizar os comportamentos físicos. Os animais, eles se comunicam sim por meio de linguagem corporal, de vocalizações, de comportamentos, isso é fato. Mas quando falamos para a comunicação intuitiva, a gente não pode olhar esses fatos, esses comportamentos isolados. Se o tutor traz uma questão de comportamento, por exemplo, latidos, nós vamos perguntar ao animal, sim, o porquê desses latidos excessivos. Mas nós temos que entender que cachorro late, faz parte de quem eles são. Agora, se eles estão realmente sendo excessivos, claro que vale investigar qual a motivação por trás desses latidos. Casos muito comuns é a questão de comer cocô, não é? Este comportamento, para nós humanos, ele é meio incômodo, né? Meio repulsivo. E para o animal, ele pode representar o quê? Uma falta de nutriente, pode ser um comportamento aprendido desde filhote, pode ter a ver com algum trauma do passado, mas também pode ser simplesmente porque o animal gosta de comer o cocô. Os antepassados dos cães, eles comiam cocô, sabe por quê? Para não deixar rastros, né? Quando eles estavam lá na mata, na natureza, enfim, eles precisavam sobreviver e eles precisavam se esconder de predadores. Então, para os animais, eles carregam isso dentro deles e pode ser algo normal. Se você pergunta para o animal numa comunicação e ele diz que ele gosta, ainda assim você pode recorrer sim a algumas ferramentas para ajudar a minimizar esse comportamento. Mas não fique perguntando várias vezes ao animal se ele já disse que gosta de fazer isso, né? Simplesmente aceite. Outro ponto é ignorar o contexto da situação. A comunicação animal, ela vai trazer as informações necessárias, né? Tudo que o tutor precisa saber naquele momento. Então, a gente não pode simplesmente ignorar que o animal está inserido num ambiente, que ele convive com humanos que também têm emoções, sentimentos, pensamentos. Não dá para ignorar que o animal pode ter tido aí um passado muito difícil, que apesar de ele estar bem hoje, ter muito amor, muito carinho, ele pode trazer marcas e traumas na sua alma. Eu atendi uma cliente uma vez que reclamou que o cachorro latia demais durante a noite. Perguntando ao cachorro o porquê desses latidos excessivos, o cachorro me disse que ele sentia muito medo, que latia porque ele era inseguro, que ele precisava proteger o tutor. Estranho no primeiro momento. Porém, ao conversar com uma tutora para entender quando começaram esses latidos, ou seja, para entender o contexto, a tutora me disse que antes eles moravam num apartamento numa zona segura do Rio de Janeiro e estava tudo bem. De repente, eles se mudaram para uma casa numa comunidade do Rio. E o marido da tutora nunca havia morado em comunidade. E ele estava se sentindo muito seguro. Ele tinha muito medo de assalto, medo de roubo. E ele quis, né, que o cachorro passasse a dormir do lado de fora. Para quê? Para alertar em caso de algum perigo. Foi aí que os problemas começaram de comportamento. Claro,
né? Então, o medo e a insegurança desse tutor, ele foi transferido para o animal. Então, percebem que quando a gente entende todo um contexto, aí sim a coisa faz sentido. Se eu olhar só para o animal, bom, ele está latindo por medo? Medo do quê? Né? Então, na verdade, não era o cão que tinha medo, mas sim estava projetado nele o medo do tutor, a insegurança do tutor. E o cachorro, sentindo isso, por amor ao tutor, ele sabia que ele tinha que proteger. E ele fazia como? Latindo, que era o meio físico que ele tenha para proteger esse tutor. Outro erro, vamos dizer assim, seria ignorar as suas próprias emoções ou seu estado físico. Nossas próprias emoções e os nossos preconceitos podem influenciar muito a comunicação animal intuitiva. Se você está se sentindo particularmente estressada, ansiosa ou distraída, isso pode atrapalhar a sua capacidade de se conectar com uma certa precisão com a energia de um animal. Além do que, se estamos ali constantemente num estado de estresse, nós podemos achar que o animal com quem a gente vai se comunicar está irritado ou ansioso com alguma coisa, quando na verdade essa sensação é nossa. Se eu tenho, por exemplo, uma dor nas costas, que eu vivo aí ignorando, eu sei que ela tá lá, mas não dou conta, não cuido. Pode ser que ao me comunicar com o animal, como eu estou ali mais concentrada, pode ser que eu perceba agora essa dor nas costas. E aí eu posso achar que a dor é do animal, quando na verdade essa dor é minha. Ou então, se eu estou muito bem fisicamente, mas eu sinto um desconforto no estômago no momento da comunicação, eu posso achar então que essa dor no estômago é minha, quando na verdade é do animal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que autoconhecimento, consciência corporal são coisas fundamentais na comunicação animal intuitiva, porque pode trazer informações muito mais claras e muito precisas. Você vai conseguir distinguir o que é seu e o que é do animal. Outro erro: impaciência e ansiedade. A comunicação intuitiva com os animais, ela requer muita paciência e disposição para esperar as respostas. Quando você se apressa, né, ou fica ali esperando o resultado assim, ó, instantâneo, pode atrapalhar o processo. Isso não significa dizer que para se comunicar é preciso ficar ali horas meditando antes de uma comunicação. Claro que não. Se você gosta, maravilha, eu recomendo. Mas se não faz parte da sua rotina, está tudo bem. Eu mesma sou uma pessoa que eu não fico meditando muito não. A comunicação animal, ela vai funcionar do mesmo jeito, isso eu te garanto. Porém, ficar esperando que a comunicação animal vai acontecer ali em questões de segundos, principalmente se você está começando nesse mundo da comunicação, aí vai dar ruim. A ansiedade gerada pela obtenção de respostas, né, por receber mensagens profundas, mensagens lindas, tudo isso pode tirar totalmente, né, pode tirar totalmente de um lugar de amor e de respeito que a comunicação intuitiva precisa. Muitas pessoas me pedem para fazer aula aberta onde eu conduza uma comunicação intuitiva, para que elas possam experimentar um pouquinho. Ok, é legal a ideia, porém, a meu ver, esse tipo de meditação guiada, vamos dizer assim, muitas vezes pode trazer mais dúvidas do que certezas. Pois as pessoas, especialmente, né, aquelas que perderam seus animais recentes, ou então que estão passando por situações muito difíceis com seus animais, elas chegam numa aula aberta, né, onde vai ter a prática, com muita ansiedade para receber algo que as conforte. E aí pode desandar todo o processo e ainda por cima gerar frustração. Então, você não precisa ali virar um monge para se comunicar corretamente, mas precisa sim encontrar dentro de você um lugar de amor, de paciência, de respeito ao seu tempo e ao tempo de resposta do animal. Um outro erro também são sinais de interpretação excessiva, né? Então, às vezes, os animais podem nos trazer informações nas comunicações que não são necessariamente tão complexas, ou às vezes não tem um significado assim tão profundo como a gente imagina. A interpretação exagerada de cada informação
pode levar a suposições muitas vezes incorretas. Às vezes, o animal traz a informação de um brinquedo, por exemplo. Ele trouxe aí, de repente, a imagem. E aí, essa imagem mental, ele pode simbolizar que simplesmente ele gosta de brincar. Ou então que ele gosta daquele brinquedo em particular. Ou, de repente, é apenas uma confirmação, uma evidência para o tutor. Depende, né, aí do contexto da comunicação, mas na maioria das vezes, o que ele trouxe é o que é, tá? Não exige interpretações, né? Não requer grandes ali entendimentos. Muitas vezes o animal traz a informação de uma cor, que nós comunicadores, quanto mais experiências temos, nós vamos entender o que essa cor significa. Mas não temos que ficar estressando a questão. Vou dar o exemplo que aconteceu comigo. Esses dias, um animalzinho, né, de um cliente, me mostrou a cor amarela e imediatamente veio banana. Então, eu não pensei em amarelo e fiquei pensando que era, não. Veio amarelo e banana. Eu senti que aquilo era algo simples, não senti a necessidade de me aprofundar no que era aquele amarelo. Eu passei para a tutora exatamente da forma que ele me disse. Olha, ele me deu a cor amarela e eu senti a palavra banana. E aí, o que a tutora trouxe? Que eles sempre tem banana num lugar onde o animal tem o contato visual. E que no passado, ela realmente costumava oferecer banana para o animal. E de repente ela falou, mas a gente parou, nem sei por que a gente parou de dar. Ah, vou oferecer de novo, quem sabe ela tá pedindo. Certo? Pronto, simples. Não tem que ficar pensando, ah, será que é o chakra do plexo solar? Ou então, será que tem algo amarelo que está influenciando o animal assim, assado? Ou então, será que banana é um código para alguma coisa? Se for algo significativo, o animal vai trazer na comunicação. Se ele não trouxe, é porque não é tão importante. Você pode perguntar para o animal? Claro que pode. Mas não fique você, comunicador, comunicadora, tentando aí racionalizar a questão, tentando criar uma história por trás da cor amarela, inventando algo que não existe, né? Porque aí você vai cair no seu mental, no ego, e a comunicação vem da intuição, tá bom? Outra questão é não validar com informações objetivas. Olha, isso para mim é importante para quem está se iniciando no mundo da comunicação animal, que ainda tem dúvida das suas capacidades intuitivas e telepáticas. Eu acho muito importante validar, sim, suas comunicações com informações objetivas sempre que possível, né? Se uma resposta não está clara, pergunte ao animal. Peça a ele para esclarecer, peça a ele para te mostrar algo, peça a ele para te dizer algo. E aí depois você confirma com o tutor. Isso só vai fazer aumentar a sua autoconfiança, vai te ajudar a aprimorar as suas comunicações. É necessário confirmar cada comunicação, cada informação? De forma alguma, mas no início pode ajudar, tá bom? Então sinta-se à vontade para obter evidências para aumentar a sua autoconfiança. Um outro ponto, e esse para mim sim é um verdadeiro erro que muita gente comete quando começa a se aventurar pela comunicação animal intuitiva, é não praticar, não experimentar. A comunicação intuitiva é uma habilidade que ela requer prática, requer experiência para que possa ser desenvolvida. Esperar dominar a comunicação assim imediatamente pode levar à frustração ou ao desânimo. Novamente, aqui eu reforço o porquê que eu não gosto muito de conduzir práticas coletivas, abertas, com pessoas que nunca estudaram comunicação animal intuitiva. Na maioria das vezes, a comunicação não vai acontecer da forma que a pessoa imagina, assim, instantaneamente. E por quê? Porque ela não tem o preparo, ela não tem o conhecimento, porque ela foi ensinada a vida inteira que a gente não tem que dar bola para a intuição, que a gente tem que ignorar o nosso sexto sentido, né? Ou pode ser que a pessoa tá ali na aula só para testar. Será que isso realmente funciona? Será que é coisa só de cabeça, coisa de louco? Não é? A pessoa também que tá ali numa aula aberta, ela pode estar cheia de crenças. E isso vai influenciar na comunicação. Enfim, comunicação animal intuitiva é prática, tá? Ela deve fazer parte da sua vida. Ela deve fazer parte da sua rotina diária. E isso só acontece fazendo,
né? Para que serve um livro fechado? Para nada. É apenas um monte de dados e informações que só vai ser útil a partir do momento que alguém lê e aplicar. Senão, fica só aqui de enfeite na estante, né? A gente pode comparar o aprendizado da comunicação animal intuitiva como qualquer aprendizado. Vamos tomar, por exemplo, dirigir um carro. Uma criança, ela pode saber tudo sobre carro, como é que ele funciona, sobre o motor, a marca, mas se a criança nunca dirigiu, como é que ela vai saber na prática? Se você aqui está me ouvindo, se você já tirou sua carteira de habilitação, provavelmente você vai entender o que eu vou dizer. Lembra lá atrás, quando você se sentou pela primeira vez num carro? Você saiu dirigindo assim, imediatamente? Sem medo? Sem nem ter que pensar? Tenho certeza que não, pelo menos eu não. E como é que foi esse aprendizado? Eu me lembro bem que quando eu sentei no carro, e aí o instrutor começou a me dizer, eu tinha que pensar, olha, agora eu vou pisar na embreagem, aí eu vou pôr a mão no câmbio, eu vou engatar a primeira, vou pisar no acelerador, enquanto eu piso com uma, eu vou soltando o outro, e ao mesmo tempo eu tenho que lembrar o quê? De olhar no retrovisor de cima, olhar do lado, prestar atenção no trânsito. Não foi mais ou menos assim? Nas aulas a gente não tinha que pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo? E por que você acha que a comunicação é diferente? Então, se você já tirou sua habilitação, diz pra mim, hoje como é que você dirige o carro? Você ainda pensa tudo isso? Ou você senta e vai embora? Quando você vê, você já tá com um cinto de segurança, você não pensou pra colocar, você simplesmente já colocou o cinto e você, sei lá em que marcha já está, sem nem mesmo ter refletido. Tá? Então, a comunicação animal é do mesmo jeito. No começo, nós temos o quê? Um passo a passo a seguir. E depois a gente vai fazer do nosso jeito. Mas isso é depois de praticar. Então, tudo na vida é assim. Tem um processo de aprendizado. E para ficar automático, a gente precisa praticar. Não tem outro jeito. Quando estava com quase 1 ano, mais ou menos, já fazendo comunicação, já atendendo profissionalmente, eu decidi fazer um curso de aperfeiçoamento com uma professora americana. Foi um curso de 6 semanas. Foram 6 aulas ao vivo, né? Uma aula por semana, e cada aula nós tínhamos um tema diferente. Então, um dia era animal perdido, outro era questões médicas, enfim. Cada semana nós tínhamos que fazer uma comunicação por dia para treinar o tema daquela aula, daquela semana. Então, acho que você captou a minha mensagem, né? A gente sempre tem que praticar. E aí, pratiquei? Vou praticar mais, tá bom? Bom, um próximo erro é sobre limites. Não respeitar os limites. Isso é um erro muito comum. Os animais, assim como as pessoas, também têm os seus próprios limites. Aproximar-se de um animal sem cautela ou sem respeito, né, a sua zona de conforto, isso eu falo uma aproximação pessoal ou mesmo energética, tá? Ele pode resultar, sim, em desconfiança, em medo, e pode fazer com que o animal se feche e não queira se comunicar com você. Eu sempre começo as minhas comunicações, mesmo as realizadas à distância, né? Eu digo que 99% das minhas comunicações são à distância. Eu sempre começo dizendo, oi, tudo bem com você? Eu me chamo Kellen, eu sou comunicadora animal intuitiva, né? Então eu sempre me apresento, eu peço licença para entrar no espaço energético do animal. E eu nunca tive uma recusa de animal em se comunicar comigo. Já tive, sim, casos raros onde o animal me diz que ele não quer conversar, mas ainda assim ele se dispõe a dizer que, bom, não quero conversar agora, não é um bom momento, não estou pronto, tá? Porém, ele diz algo. E nesses casos eu sempre ofereço um reiki e depois do reiki eles sempre aceitam a comunicação, né? O que eu quero dizer com isso? É respeito aos limites. Isso é fundamental, a gente entender que o animal não quer falar por alguma questão. E o que eu posso fazer por ele naquele momento é oferecer amor incondicional, oferecer uma energia. E a partir daquele momento ele consegue se abrir, porque ele entende que você está enxergando ele com todo o amor, carinho, respeito que ele merece. E aí, quando a gente fala com animais ao vivo, aí mais ainda atenção. Porque não é porque somos comunicadores animais intuitivos que eu vou me aproximar de qualquer animal aí na rua, né? Sem cuidado nenhum, invadindo, tipo, falei um oi ali mentalmente, vou chegar. Gente, aí você pode colocar todo mundo em risco, tá? Então, fica a dica, cuidado. Um outro ponto é sobre negligenciar conhecimento científico.
Vocês já sabem que a comunicação animal intuitiva, embora ela não seja baseada em princípios científicos, eu acho muito importante a gente ter uma compreensão básica de comportamento animal, de biologia e de psicologia também, né? Para quê? Para que eu tenha uma base para conseguir entender melhor os animais. Então, posso dizer que quanto mais conhecimento a gente adquire, melhor ficam as nossas comunicações. Não é que seja um erro, necessariamente, ou que seja fundamental você ter mais conhecimentos. Não, mas eu acho que ajuda muito, principalmente no pós-comunicação, como que eu vou orientar, de repente, esse tutor a agir com esse animal. De repente é necessário um outro profissional. De repente o animal me trouxe alguma questão que você entende que aquela questão não vai resolver na comunicação, vai ser necessário um veterinário, vai ser necessário, de repente, um nutricionista animal para acertar a dieta, tá bom? Então, assim, eu acho fundamental a gente ter conhecimento se você quer ser um comunicador profissional. Esses conhecimentos complementares, vamos dizer assim, mais científicos, ele ajuda muito também na comunicação, porque às vezes o animal vai te dizer sobre algo e que é importante você saber. Tem animais que me pedem como um auxiliar, né, de tratamento, uma questão de saúde, um tratamento homeopático, um floral. E se você nunca ouviu falar de floral, como é que você vai saber o que o animal está querendo dizer com floral? De repente você vai achar o quê? Ele quer uma caminha de flores, né? Quando na verdade ele está solicitando um tratamento, tá? E o animal, ele é muito inteligente. Ele sabe até onde vai o seu conhecimento. Então, por mais que ele queira alguma coisa, que ele precise, se ele faz aí ele passa um escaneamento em você. Se ele vê que você não conhece o que ele vai dizer, ele muitas vezes evita dizer, né? Então, eu acho que buscar conhecimentos sobre o mundo animal como um todo, sobre espiritualidade, só vai enriquecer as suas comunicações. E um último ponto que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho também, esse é um erro, ficar esperando resultados 100% consistentes em toda a comunicação. Olha, a comunicação intuitiva, ela pode ser inconsistente algumas vezes devido a vários fatores, incluindo humor, estado de espírito, influências externas, e isso tanto do animal como o seu, como do comunicador. É importante que a gente não espere o mesmo nível de sucesso em todas as vezes, né? Mas é muito importante você confiar que você está fazendo o seu melhor, que você está agindo, está se comunicando de um lugar de neutralidade, de respeito e de amor. A comunicação animal, ela não envolve somente você e o animal, isso é outro ponto, mas ela também tem o que? Um terceiro, tem o tutor que vai receber a comunicação. Então depende também como esse tutor vai receber a informação, como você vai entregar essa informação para ele, quais as crenças que esse tutor carrega, o quanto aberto, o quanto receptivo ou o quanto resistente esse tutor está. Nós, comunicadores, devemos sempre buscar o nosso melhor e confiar no que estamos fazendo. E só, tá? Esse é o sucesso. Para mim, sucesso numa comunicação é você ter feito o seu melhor, ter dado a atenção que o animal precisava, ter ouvido tudo que o animal precisava trazer. Para mim, se aconteceu dessa forma, não importa se o animal trouxe para você aí imagens, palavras, sons, cheiros, ou de repente seu animal te deu uma palavra. De repente essa uma palavra é o que ele precisava dizer. Então para mim isso é sucesso, tá? Então cuidado também com o que é o sucesso na comunicação, tá? Não é ter 1000 informações, mas ter uma informação concisa, tá? Com amor, com respeito. Enfim, para melhorar as suas habilidades intuitivas, né, de se comunicar com os animais, é aconselhável praticar o quê? Uma atenção plena, desenvolver empatia, não julgamento e abordar cada interação com uma mentalidade aberta, com o coração aberto e com muita humildade. Considere, então, né, se você está estudando a comunicação, considere fazer cursos, participar de workshops, buscar livros, né, sobre comunicação animal intuitiva, para que você possa obter informações de profissionais experientes e aí refinando as suas habilidades. Lembre-se que a comunicação intuitiva ela é uma jornada pessoal e não há problema algum em crescer com o tempo, no seu tempo.
Bom, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o meu mundo e sobre o mundo dos animais. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam expandir a sua consciência sobre a comunicação animal intuitiva. Até a próxima!